Ô, Hoje, tudo bom, amigo? tudo bem? Boa noite. Eita, que alegria falar com esse jovem empreendedor, esse líder, esse homem do A- bem, que tem compaixão com o próximo, que agrega as pessoas, um a grande alegria é minha, líder. meu amigo. A alegria é minha ter participado, receber o convite e participar desse momento aqui. Você que é o meu grande incentivador, meu grande mentor e amigo, que sempre me aponta caminhos aí. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo excelente aí para minha audiência e para a sua. Muito Boa legal, noite, muito né? legal. Boa noite, estamos aqui já com 29 amigos participando. Já vamos coordenar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Vai ser bate-papo. Aqui não vai ter nenhum condutor do bate-papo, tá bom? Vai ser os Perfeito, dois. professor. E eu já queria pedir, pessoal que está chegando aí, para a gente ampliar a audiência dessa live, vamos aqui nesse aviãozinho do lado aqui e convida aí mais pelo menos três amigos, porque eu vou falar aqui alguns insights exclusivos que eu penso, vou revelar algumas novidades do Fórum Negócios e também contar algumas coisas de bastidores, até de histórias minhas com o professor, esse grande amigo aí que eu tenho a honra de ter, um grande mentor, a quem eu também já agradeço aqui. Vamos lá, professor, e como é que está o livro aí bombando, né? Segundo? Rapaz, uma alegria, viu? Uma alegria tremenda. O nosso Diamantes Invisíveis. Ele está aí no Brasil inteiro, nas principais livrarias do Brasil, está nos aeroportos. Nós fizemos um marketing muito bacana. Tem uma foto minha junto com o livro nos aeroportos. O pessoal manda, passa e manda foto. Olha aqui, tem destaque. Lá em Congonhas tem uma prateleira inteira com o livro. E está vendendo. Foi best-seller, né, no lançamento, né, no pré-lançamento. Tivemos o privilégio de ser o primeiro da Veja. E quando é best-seller, vende mais, né? Aí a coisa engrena. Muito bem, já é o segundo livro e o É, segundo best-seller, né? Então isso é um maravilhoso sinal. Agora eu tenho certeza que as pessoas aqui vão poder assistir um pouco dessa história. Não sei se todos sabem, mas o professor Paulo vai ser um dos principais palestrantes do Fórum Negócios esse ano. Esse ano o Fórum Negócios vai ser o maior de todos os tempos. Nós vamos realizar a sétima edição do evento e o professor Paulo de Paula vai fazer uma palestra que é um pouco do que ele conta sobre a sua trajetória e eu vou tentar também extrair dele ali os bastidores sobre como foi o lançamento aí desses dois livros, de como ele conseguiu construir esses dois livros e como também chegou a ser best-seller, né? Mas qual é a sensação, meu amigo, de ser best-seller? faz. É uma coisa normal, né? É uma coisa. Eu jogo para vencer, né? Eu acredito, eu vejo a coisa pronta. Você foi comigo lá em São Paulo, o primeiro livro, e nós conversamos e passamos lá no aeroporto. Eu peguei um livro que estava lá nos mais vendidos, peguei o meu, coloquei do lado, tirei uma foto e disse: daqui um ano eu vou estar aqui entre os mais vendidos. É ver a coisa pronta, é acreditar, é fé, é determinação, é entender como tudo na vida, né? Você tem que entender a situação, ver as variáveis determinantes para aquilo e atitude. E a atitude foi investir em marketing. Alguns amigos compraram também no primeiro momento, ajudaram a distribuir. E a verdade é que deu certo, como tudo na vida, né? Nós temos que co-criar a nossa realidade. Está tudo criado, mas nós temos esse poder oculto de criar realidades. E isso nós vamos bater um papo aqui, isso é parte do livro, né? E é muito importante que nós vamos conversar aqui, gente, eu quero bater um papo lá no fórum, é que o indivíduo, ele é a referência, ele é a base. Cada ser humano copia a sua realidade. Eu não posso copiar a realidade de uma outra pessoa, nem do meu filho, nem do meu amigo, nem do meu funcionário. Mas, se nós tivermos os mesmos pensamentos, estivermos focados da mesma forma, então nós vamos procriar conjuntamente uma meta de venda. E isso é o segredo, isso é quântico, né? Nós vamos falar um pouquinho disso também. E então o indivíduo, ele é
sério da questão. A empresa é uma consequência do indivíduo. O segredo é, o indivíduo tem propósito na vida. O que é propósito? Propósito é quando você descobre porque veio. Quando aquele espermatozoidezinho, que quando o homem ejacula é 1 milhão de espermatozoides em média, e a mulher tem em média 400 óvulos na vida toda. E aquele espermatozoidezinho que sai correndo na frente ali e vence aquele 1 milhão, ele vem com um propósito aqui juntamente com o óvulo, ele vem com um propósito aqui na vida. E ele vai tocando a vida dele, no início o inconsciente dele é muito grande, é criança, e depois vai equilibrando, mas ele tem que voltar para casa depois de 100 anos, de dar 100 voltas em torno do Sol, ele vai voltar consciência, vai voltar ao que ele veio, melhorado. Ou não. Se ele entender qual é o propósito dele, então ele vai voltar melhorado. Aí você tem um propósito, entender por que veio nessa terra, nessa grãozinho de areia que está aqui em torno do Sol. E quando o propósito dele está claro para ele, qual é o meu propósito? Ser feliz e próspero. E ajudar as pessoas a serem felizes e prósperas. Então, eu trabalho sempre, isso foi na Força Aérea, Galvão Mesquita, foi instrutor de jato, eu fiz uma revolução, oportunidade no comércio, fundei a Universidade de Potiguar com 29 anos, mas sempre eu tive um propósito. Eu descobri desde criança o meu propósito. E o meu propósito é ajudar pessoas, ajudar as pessoas a serem melhores. Eu sempre fui generoso e com paixão com o próximo. Isso salvou aquele menino pobre, aquele menino filho de pais analfabetos, que tinha tudo para dar errado e cheio de traumas psicológicos, cheio de problemas. Esse foi, inclusive, porque eu escrevi o primeiro livro. Como eu me resolvi com meus traumas, com as minhas dificuldades, com a minha baixa autoestima, com todos os problemas que eu tinha, mesmo sendo chanceler, fundador, empresário de sucesso, eu tinha os meus gatilhos me pegavam. E quando eu resolvi, eu disse, opa, eu tenho aqui algo que eu tenho que passar para as pessoas. E foi o Eu Sou, Eu Posso. E esse livro agora é um aprofundamento nos sentimentos. Está tudo coligado, tá? Os sentimentos, o pensamento se origina do sentimento. O sentimento é primário, o resto é secundário. Tanto os pensamentos, as atitudes, as atitudes, como a lei da atração. Eu vou explicar isso também nesse bate-papo, mas tudo que eu estou falando é para dizer que o empresário tem que estar... tem que se encaixar. No meu propósito, por exemplo, eu sempre procurei entregar mais do que o preço da mercadoria. Fosse no comércio, então, se eu estou com comércio, eu tenho que entregar mais. Eu tenho que ter uma loja limpa, iluminada, arrumada, tem que ter um banheiro bacana para o cliente. Você vai nas lojas, não tem banheiro. Over delivery, né? Over delivery. Isso. Então, você precisa sempre entregar ter um mais. Sempre entregar um atendimento. Mas este é o segredo. Não tem outro segredo. Um segredo, uma empresa que vai ter longevidade, que vai ter sucesso, que vai ter lucro, que vai pagar impostos, ela tem 3 funções. Ela tem que atender o cliente, que é o nosso rei, o nosso principal, os funcionários e os acionistas. Tem que ter esses equilíbrios. E aí vem o propósito do cidadão que está dirigindo a empresa ou dirigindo o departamento ou uma seção dele. Quando isso acontece, quando essa energia individual, tudo está vibrando. Tudo no universo está vibrando. O nosso corpo está vibrando, cada órgão nosso está vibrando, essa mesa, essa cadeira que eu estou sentado, essa mesa, está tudo vibrando. E essa vibração, ela está o tempo inteiro indo para o pensamento eletromagnético. Também ele está vibrando. Então, se uma empresa vibra na mesma vibe, nessa vibe do respeito ao cliente, nessa vibe de acrescentar mais do que só aquele produto, é você ter um produto, não subir o preço, só você tem. É você fazer a pós-venda, é você fazer que o cliente tenha um sentimento de pertencimento.
com aquele estabelecimento. O ser humano, que ele mais precisa de pertencimento. Todos nós estamos aí nas redes sociais, nós queremos ter um grupo de amigos, queremos ter a família. Você quer pertencer. Por quê? Porque a rejeição, desde a infância, a rejeição é um fato muito forte na vida das pessoas. Então, as pessoas querem estar na moda, querem ter um carro bacana, querem estar no grupo para sentir pertencimento, dá um prazer, dá uma segurança enorme. E dá também uma sensação de autoestima melhor. Então, o cliente tem que ter um sentimento de pertencimento. O funcionário, ele não pode trabalhar numa empresa e não se sentir pertencendo àquela empresa. Simplesmente ele vai, que hora para chegar, hora para sair, bate o cartão ou não, recebe o salário dele. Não, não é isso. Ele tem que ter autorresponsabilidade, corresponsabilidade. Uma empresa só tem criatividade, só tem inovação, se o funcionário puder dar ideia. Então, ele se dá de corpo e alma. E este é o segredo. Este é o segredo, mas tudo depende do líder. Então, um líder que tem compaixão com o próximo, um líder que olha o próximo. O líder não sabe onde o funcionário mora, quantas condições ele pega, quantos filhos ele tem, como é que ele estuda, qual é o final de semana dele, como é que ele vive com o salário dele. Então, o líder é a essência. Essa liderança humana, a competência é natural. Esse background da competência, de entender do seu mercado, é natural. Mas o líder tem que ter um pensamento estruturado. Ele tem que saber os mínimos detalhes da operação que ele está fazendo. E ter atitudes em função. Você pode errar na velocidade, mas você não pode errar num ângulo de saída. Você só não erra se você conhece nas minúcias. Perfeito. Então, esse aí vai ser o nosso bate-papo lá no fórum, que é você ter diferenciais. E nós vamos dar pulo do gato. Vai ter pulo do gato, vai ter como virar chave. Tem duas coisas que eu queria perguntar aqui. Eu sei que você vai falar muito lá no Fórum Negócio, pessoal. E quem está aí acompanhando vai poder participar do fórum, vai assistir a palestra do professor Paulo de Paula, mais muitas outras. E vai ter também o privilégio de ter a assinatura do livro dele lá, porque vai ter uma livraria lá, uma grande livraria da editora Gente, que é a editora que lançou o professor Paulo como best-seller do Brasil. Então você vai poder adquirir o livro de Paulo de Paula, as duas edições, e poder ter o privilégio de assinar o livro e tirar uma fotografia lá com ele. Mas eu queria fazer duas provocações. A primeira é sobre você enxergar a coisa pronta, é algo que você diz muito, né? Você sente, você visualiza e aquela coisa acontece. Óbvio que não acontece assim como um passe de mágica, você tem que ter um plano de ação e tem que ter atitude para poder executar esse plano, né? Em todos os seus negócios foram assim, você sempre sente, enxerga uma realidade, monta um cenário, visualiza, né? Vê a coisa pronta, como você costuma dizer, para que depois você coloque esse plano em ação, até depois você de fato realizar isso. Isso aí. Eu vou dar um passinho atrás ainda. Você tem que agradecer a coisa pronta. Você joga para o universo, isso é um hábito. Tudo na nossa vida é hábito. Quando você pensa positivamente, você tem fé, você tem determinação, você vai desenvolvendo esse processo em você de ser positivo e de acreditar que pode ser feito. Com o pensamento eletromagnético, se você observar um fenômeno, aquele fenômeno muda o resultado. Esse é o poder oculto que o ser humano tem. Deus está na gente. É uma coisa espetacular. É uma complexidade linda. É uma coisa, não é complicado, é complexo, é lindo demais isso. Então, com o pensamento eletromagnético, ele tem, é uma onda, ele tem comprimento de onda, frequência e amplitude. Queiramos ou não, 100% permanentemente nós estamos emitindo onda. Nós estamos emitindo energia. Você não tem... Você está aqui, eu estou falando com você, porque o eletromagnetismo. Você está vendo o eletromagnetismo? Mas ele acontece. Eu estou preso aqui na cadeira pela lei da gravidade. Ela acontece. E também o pensamento eletromagnético acontece, queiramos ou não. Isso é científico.
E como vai a onda, ele colapsa, ele vira partícula, ele vai, torna a realidade e volta para você. Essa é a lei da atração. Então, se eu penso com convicção em algo que eu entendi que é aquilo que eu estou querendo, não é pensar uma coisa aleatória, não. São coisas dentro daquilo que você conhece, dentro do seu ramo, dentro do seu negócio. Eu tenho uma meta de venda. Eu vou dividir isso aqui para o produto, está lá a meta daquele produto na loja. A meta tem que ser uma coisa execuível, mas para mim eu já vejo a meta pronta. Por quê? Porque eu reúno a equipe e a gente vai diariamente dividir em pedaços, diariamente nós vamos bater o sino com a equipe na meta que está sendo alcançada. Então aquilo já é realidade, já vai bater palma, aquilo já é realidade. Ah, vamos abrir uma loja no ano que vem. Da mesma forma, vamos fazer. As coisas acontecem porque você colapsa ela, você tem o poder de criação daquilo. Se todos estão na mesma vibe, a equipe inteira, aquilo já é realidade, é imbatível. Então, isso é um segredo, isso é o poder oculto que nós temos. E desde criança, eu sempre tive dentro de mim, eu não entendia que era científico. Isso é quântico, isso é física quântica. O psicológico, agora, qual é a potência se os seus sentimentos forem bons? Por quê? Porque é através da sua consciência que você colapsa alguma coisa. Se você não tiver sentimentos bons, ou seja, quem é generoso, quem é gentil, quem tem compaixão com o próximo, tem poder. Esse é o poder do ser humano. Então, o amor é o segredo. Quem for muquirana, quem for egoísta, não vai colapsar igual quem for uma pessoa positiva. Porque a amplitude da onda é feita pela consciência. Isso é científico. Muito Como bom. eu fui sempre proativo, sempre positivo. No livro Dar e Receber, o autor Adam Grant, ele fala muito sobre isso. Ele divide em três tipos de pessoas, né? São pessoas, os doadores, são os compensadores e os que somente sugam de você. Então, os doadores geralmente são as pessoas que mais, eu falo muito isso no nosso curso de oratória, os doadores são as pessoas que mais têm sucesso na vida. Se você pegar os maiores visionários, os grandes empreendedores, como Warren Buffett, como Bill Gates, Steve Jobs, eles são doadores, no sentido doadores financeiros, doadores de conhecimento, eles contribuem com o próximo e, de fato, o universo retorna. Isso não significa dizer que quem é muquirana não ganha dinheiro. Ele até vai ganhar dinheiro, mas ele não vai ter tanto sucesso, ele não vai ter tanto reconhecimento, o universo não devolve para ele. Entenda que é um sucesso diferente, a duras Mas não tem penas. longevidade, uma hora ruim, e o cara não é feliz. O ser humano tem que ser feliz. A felicidade que traz sucesso, não é o sucesso que traz a felicidade. Perfeito, a felicidade vem de dentro. Você só é feliz quando você você é generoso. Quando você... São coisas diferentes. Alegria e prazer é uma coisa, é momentânea. Felicidade é uma coisa mais plena, que vem de dentro. E essa felicidade, essa maneira de agir, aquele líder positivo, o líder não tem que entender profundamente de cada segmento, ele sabe motivar as pessoas para fazer. Você deve ter especialista melhor do que você em cada setor. Você tem que entender do seu negócio, mas você tem que deixar as pessoas contribuírem. O maior patrimônio da empresa são os colaboradores que produzem, que criam. Essa energia é uma coisa fantástica. Eu fiz a universidade dessa forma, nós tínhamos 62 cursos de graduação. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Nós tínhamos 25 mil alunos. A universidade ela é uma base, ela serve de apoio. Cada setor, cada unidade de negócio tem que ter autonomia, as metas estão claras e tem que ter remuneração variada. As pessoas têm que se sentir pertencentes, dono do processo. Não tem outro segredo, não existe outro segredo. É entender o que está fazendo e ter atitude em cima com aquilo, envolvendo as pessoas. Então, a positividade não é a positividade pela positividade, é acreditar que vai dar certo e ver a coisa pronta.
Eu não fiz uma faculdade, eu fiz uma universidade. Então, eu já acreditei, eu comecei a fazer a faculdade pela universidade. Eu estava em Miami, na praia, e fui caminhar na praia, e não tinha um banheiro, eu já contei até essa história no livro, tinha um banheiro lá numa barraca de praia, e pagava $1 para usar o banheiro. E eu sempre tenho mania de andar com dinheiro e documento, mesmo na praia. E eu estava, nesse momento, ficou a família lá, fiz uma caminhada, e aí me deu vontade de fazer xixi, e eu fiquei na situação, e um senhor do meu lado viu que eu estava olhando e não estava na fila e queria dar um jeito, e ele me deu $1 e eu fui ao banheiro. Quando eu voltei, na frente do meu hotel, tinha um apoio de praia, e tinha lá esse mesmo senhor com a mulher dele e 3 crianças. E aí, o que eu fiz? Chamei o garçom e mandei transferir a conta dele para a minha conta. E aí ele veio falar comigo depois e disse, mas, poxa, por que você fez isso, né? Eu disse, você me deu no tangível, na hora que eu precisava, eu não vou contar se você me deu $1, eu estou pagando $300 seu. Porque é assim que funciona a vida. Você recebe no tangível, no material, amplia na consciência e devolve para gratificar aquela pessoa, para responder aquela pessoa, não na proporção material, mas na proporção que você do intangível da consciência. É assim a vida. É com o cliente, é com o amigo, é com a vida. Agora, quem é muquirana, não dá. Não se disponibiliza. O cara vai fazer xixi, não tem coragem de levantar a tábua, porque vem alguém depois para usar o banheiro. Ou seja, nós temos que estar constantemente com o olho no cliente, o olho no funcionário, o olho no mercado. Esse processo está sempre disponível para colaborar, cria uma energia tão forte, tão violenta, tão forte, que volta para você. Essa pessoa que vai falando que vai dar certo. Porque as atitudes dele são permanentemente de colaborativa. Essa exponenciabilidade é exponencial a volta, não é na proporção. Tem uma outra provocação que eu vou lhe fazer. Essa eu gosto muito, pessoal. Segura essa aqui que eu acho, eu tenho certeza. Essa eu pratico, tá? Eu aprendi com você, Paulo, com você como meu mentor. Eu pratico isso no dia a dia. Como hoje eu administro vários negócios e não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo, pessoal. Olha essa dica aí, que esse é um insight poderoso e eu peguei com o Paulo, pratico. Sempre me lembro de você, professor Paulo. E sempre nas minhas palestras, nas minhas reuniões, quando eu vou falar sobre isso, eu cito você, que é uma coisa que ele fala que é variáveis determinantes. Você não pode dar conta de tudo, então você precisa focar nas variáveis determinantes. Quais são as variáveis determinantes, por exemplo, para que eu consiga realizar o Fórum Negócios com 5.000 pessoas? Poxa, eu delego parte para a minha equipe e eu vou focar nas variáveis determinantes, né? Que são aquelas principais ações que eu sei que vão sustentar a base para que o evento consiga ser executado. Estou dando o exemplo do evento. Né? Fala um pouco sobre isso, professor, como você aplica na sua vida e de que forma você chegou nessa teoria, que inclusive é uma das teorias base do seu primeiro livro. Olha, a variável determinante está em tudo na nossa vida, nas coisas mais banais. E nós temos que desenvolver esse hábito. É como você pegar um helicóptero, olhar assim e ver aquilo que você quer ver. Você já vai logo para aquilo que determina as outras coisas, não perder tempo com os acessórios. Você pode errar em todos os acessórios, mas você não pode errar no principal. Seu lucro é igual margem vezes giro. Se eu vou trabalhar com a margem, eu tenho que ter muita consciência disso. Se a margem for muito pequena, eu tenho que escalar. Não tem jeito. O giro, margem, lucro, margem vezes giro. Ou o giro é muito alto ou a margem é muito alta. Uma boutique a margem é alta. A Zara, ela tem a margem menor, mas tem um giro muito alto. Você tem que ter noção do negócio dele. Qual é o meu negócio? O que é variável dentro do meu negócio? Se eu tenho cinema, se eu tenho serviço, é ocupação. Eu tenho que trabalhar para ocupação. Eu tenho uma sala de aula. O resultado do meu negócio, a variável determinante desse negócio é média de aluno por sala de aula. Porque o custo é o mesmo, com 20 alunos, 40, 60. Eu vou para a praia.
Eu tenho que saber o quê? Poxa vida, como é que tá qual é a situação do ano, como é que tá a maré, como é que tá o sol, tá chovendo, não tá chovendo, vou levar aqui roupa. Você vai fazer o fórum de negócio. Poxa, qual é a época melhor para fazer a época do negócio? Qual é a data melhor? Qual o dia melhor para pegar o final de semana? Eu vou ter hospedagem para todo mundo? Eu vou os palestrantes. Qual o volume de palestrantes que eu vou fazer? Quanto tempo por cada palestrante? Como é que eu vou sustentar o meu negócio? Quanto é que eu vou ter de resultado com patrocinadores? Como é que eu vou fazer rodar isso nesse tipo de negócio? Tem a lógica do negócio. Se você não deixar a lógica do negócio, eu abro uma caixa de ferramenta. Aí o Pareto, 20-80. 20% das ferramentas representam 80% do uso. Numa linha de produto, o grupo A, na mesma coisa, 20% a 25% dos produtos dá 80% do faturamento, não pode faltar aquele produto. Então, são variáveis determinantes. No negócio do comércio, qualquer que trabalha com as pessoas, a variável determinante é acolhimento, dar retorno, atender. Porque esse negócio, tudo fazer pela internet, e que as pessoas não têm contato humano, isso é terrível. Tudo bem, você tem que ter agilizado dessa forma, mas tem que haver um acompanhamento se a pessoa foi atendida ou não foi. Então, tudo na vida, tudo tem variável determinante. Eu vim aqui fazer com você, bater esse papo. Variável determinante, horário. Eu não podia começar nesse horário. Eu tinha que ter luminosidade adequada, porque senão eu não consigo falar. Eu tenho que ter uma internet boa, senão eu não consigo falar. Agora, se a minha camisa é azul, se eu estou com o cabelo branco, se eu estou careca, se eu estou com relógio, se eu estou sem relógio, e eu preciso de uma aguinha que é determinante aqui para ir. Agora, o restante tudo é acessório. Nós temos que focar na determinante que determina as outras coisas. Isso tem que ser hábito. As pessoas, o negócio das pessoas não dão certo porque a pessoa não pega as variáveis determinantes, não domina as variáveis determinantes. A variável determinante tem que estar com o proprietário, tem que ver todo dia se aquilo está acontecendo. Hoje, eu tenho que ter uma variável determinante que é muito forte, que é a inovação. A única coisa constante que nós temos hoje é a inovação. Eu não posso ficar com o meu negócio, com todos os ramos, alguns mais sensíveis. Eu não posso estar olhando para o retrovisor. Eu tenho que estar permanentemente vendo a minha concorrência, viajando, indo para a feira, indo para A, para B, para C, para D, conversando com a concorrência, para não levar um cagapé, não levar... Eu tenho que estar ligado. Isso é uma variável determinante permanente. E para tudo é determinante. Para tudo, corta o cabelo, o seu tipo físico, o óculos que você vai usar, você tem lógica, aquilo é importante, é determinante naquilo que você está falando, no seu negócio, na sua vida, nas suas coisas. Eu enxergo muito... eu digo uma frase que diz que é o seguinte, foco naquilo que a gente pode controlar, que parece também muito com isso, mas é uma outra situação, mas variável determinante, por exemplo, na minha empresa eu tenho um cara que vai cuidar de fazer os contratos. Eu não consigo dar conta de ler todos os contratos, então eu tenho alguém que faça isso. Eu tenho uma pessoa que vai me ajudar nos contatos comerciais, em fazer as ligações para agendar as reuniões com os clientes que querem expor no fórum. Então, eu sozinho não consigo. Então, eu foco em fazer o que eu considero principal para a realização do evento e delego o resto. Tem muito a ver também com outra frase que eu costumo dizer, eu costumo dizer, professor, eu queria uma opinião sua sobre você focar naquilo que você pode controlar. O que eu vejo muitas vezes é a gente perdendo tempo em discussões infrutíferas e até mesmo em tentar solucionar problemas que nós não vamos solucionar. Vou dar um exemplo, a discussão política. Você fica perdendo tempo esperando se vai se eleger direita, se vai se eleger esquerda, batendo boca, perdendo tempo. Você gasta toda a sua energia nisso e esquece de focar no principal. Nessa guerra inteira, por exemplo, eu estava muito focado em realizar meus negócios. O Fórum Negócio, por exemplo, estava muito focado em projetá-lo. E eu tinha dois cenários, um ganhando Bolsonaro e um ganhando Lula. Não importa para mim, eu não conseguiria resolver esse problema.
E as pessoas simplesmente deixaram suas vidas de lado para ir fazer campanha política, ficar segurando bandeira e esqueciam dos seus próprios negócios. Eu, óbvio, tinha minha preferência política, mas eu não estava focado nisso. Meu foco estava no meu negócio. Então, eu digo muito, foca naquilo que você pode controlar e esquece todo o resto, porque você bota Eu queria energia acrescentar e uma foco. coisa aí. Além daquilo que você pode controlar, às vezes você pode controlar uma coisa que é acessória, que não é importante para o seu negócio. Se errar naquilo, não estraga nada. Pequenas perdas. Mas aquilo que você, a principal matéria-prima sua, o principal fato gerador de riqueza seu, o principal você não pode errar naquilo. Aquilo tem que controlar, de todo jeito. Você vai fazer um contrato. Você não pode errar no contrato. Você pode errar em tudo, mas não erre no contrato. As pessoas são egoístas. Nós vivemos num mundo egoísta. Todo contrato, quem está do outro lado, 99% querem passar para trás. Tem coisa nas entrelinhas. Então, o contrato é para ler no detalhe e dizer não. Tem que saber dizer não na hora do contrato. Não aceito isso, ou então não faz o negócio. Essa é uma variável determinante. Por quê? Porque a pessoa com baixa autoestima, as pessoas no bate-papo enrola, é simpático, é generoso, parece que é o melhor cara do mundo. Assinou um contrato errado, vai se dar mal. É problema para muito tempo. Da mesma forma, você não pode ter 1000 negócios, tem que focar naquele negócio que lhe dá mais rentabilidade, que você domina. Mesmo que apareçam outros bons negócios ao seu lado, mas você não deve querer abraçar tudo. Você não é engenheiro, estou dizendo aqui com uma maneira geral. Você não pode, porque vai gastar energia, vai gastar capital. O negócio, o tamanho do negócio é o tamanho do capital dele. Então, você tem seu estoque, você tem suas vendas, tem contas a receber. O seu estoque, você tem que ser flexível nos momentos mais difíceis, ter menos estoque, não depender de banco. Dinheiro de curto prazo, você pode pegar no banco de curto prazo. Vai construir um prédio, tem que ser BNDES, dinheiro a longo prazo. Então, olho no capital de giro. E outra coisa, você tem 2 prédios. Você vai fazer um prédio, esse prédio tem que ter o fund dele, ele tem que ter o resultado dele. Esse outro prédio dele. Você não pode fazer pedalada. Pegar o dinheiro de um prédio e colocar no outro. Então, você vai quebrar. Então, é melhor, às vezes, ser menor com mais rentabilidade que sair fora do capital de giro dele. Todo negócio, o tamanho do capital de giro é o tamanho do negócio dele. A longevidade, o crescimento, você pode crescer mais devagar, mas depois você exponencia. Da mesma forma, o seu negócio hoje tem que ser digitalizado, seja qual for, porque senão você não vai conseguir escalar, não vai conseguir competir. Você tem que ter contabilidade, você tem que usar código de barra, você tem que saber como é que aquilo está controlado, como é que funcionou. Você sabe qual foi a grande revolução do comércio? Foi o código de barra. Quem mandava era a indústria. Quando veio o código de barra, eu posso ter uma, duas, 50, 500 lojas, tem o Walmart, tem o Nordestão, tem as grandes cadeias, só pode existir por causa do código de barra. Passou no PDV, deu baixa na Gonda, deu baixa no estoque, deu baixa no CD, já pediu para a fábrica, já formou a contabilidade, fechou tudo no código de barra, eu posso crescer exponencialmente. Então, nós temos que ser digitalizados. Isso é fundamental, é uma variável determinante. Perfeito. Professor, vamos falar um pouco sobre liderança, né? Hoje o tema liderança voltou com muita força, claro, sempre existiu, mas agora a gente fala sobre liderar pessoas, sobre como treinar as pessoas, sobre como fazê-las. Você falou sobre pertencimento, mas me fala um pouco sobre o que você aprendeu de liderança na prática, sem essas teorias. Liderando, por exemplo, a maior universidade do Norte e Nordeste, liderando aí um time de colaboradores que cuidavam de 25 mil alunos. Quais as principais lições de lideranças que você poderia compartilhar conosco? Ok. Primeiro, dividir em pedaços. Como tudo na vida, não existe um todo, existe a soma das partes. Como na sociedade, existem os indivíduos, existe a família que vai fazer a sociedade. Não existe o todo, existe a soma das partes. Então, primeira coisa, dividir em pedaços o seu negócio, com terminalidade em cada negócio, de tal forma que você possa planejar conjuntamente, mas que as ações sejam individuais.
planeja numa sinergia todos os departamentos, as equipes, mas você de cosméticos com de arroz e feijão. São coisas diferentes, são modelos diferentes, métodos diferentes. Como? Eu não posso pegar um curso de medicina e um curso de, digamos, de cosmetologia estética. São coisas diferentes. O mercado é diferente, o aluno é diferente, o professor é diferente. Você tem... Então, a universidade ela é uma holding, no caso, vamos dar o exemplo da universidade. Cada curso tem as suas metas próprias, as condicionantes próprias. E aí vem o principal. Isso aí, para mim, eu considero commodity, você ter as bases de gerenciais, de planejamento, de organização e controle. São coisas, para mim, isso aí é óbvio. Todas as consultorias fazem isso magistralmente. Mas o principal é você formar líderes. As suas equipes têm que ter líderes. Eles têm que ser motivados a ser líderes. E, para isso, tem que ser participativo a gestão. Não existe esse negócio do líder querer ser o bambambam. Bam, bam. Lógico que em determinado momento você bate na mesa, porque você está vendo algo que as pessoas não estão vendo e você quer que aquilo siga aquele caminho. Você vai correr o risco daquela forma. Mas o dia a dia, ele tem que ser extremamente forte, extremamente disponível, extremamente aguerrido. E só é aguerrido quando a ponta decide, quando a ponta tem autonomia, quando todos têm autorresponsabilidade e corresponsabilidade, onde vai ter inovação. E tem que ter remuneração variada, tem que ter bônus, você tem que ter com os números claros, quanto fatura, quanto ganha, quanto não ganhou, qual é a despesa, ou seja, toda a planilha aberta. Todos têm que saber o que está acontecendo. E ele vai ser remunerado pelo quinhão dele. Mas quando você faz isso, você dá 10% do lucro, mas você aumentou 30% no resultado, quem ganhou? A empresa. Então, o funcionário tem que ser partícipe, ele tem que ser agente de mudança. Ele tem que, do mais simples, o camarada que estava o primeiro empacotando, que está entregando, ele é tão importante como o presidente, porque ele tem que sentir amado, querido, respeitado na empresa e bem remunerado. Tem que ter lucro, o lucro é lindo, o lucro é que paga imposto, o lucro é que cresce. Então, as coisas têm que ser claras, você tem que ser campeão no seu segmento, tem que fazer diferente, tem que sair da caixa. 90% é fora da caixa, não é dentro da caixa. Tem que sair da caixa, não tem como. Quem fica dentro da caixa já era. Então, cada setor tem que fazer diferente aquilo. A matéria-prima é a mesma, o material é o mesmo, mas a forma de embalar, a forma de vender, a forma de trazer o cliente, a forma de se comunicar com o cliente tem que beijar na boca, tem que ser feliz. O cliente tem que sair do seu estabelecimento com o sentimento de que foi bem, que foi amado, que foi respeitado. E tem que ter continuidade com esse cliente. Você tem que avisar, você vendeu um material de construção, vai na casa dele visitar a casa de pô, podia ver como é que ficou bonito. Tem que sair da caixa, tem que dar um além. O molho é humano, o material é normal, dominar as técnicas são normais. Agora, tem gente que não domina nem as técnicas e nem domina as partes determinantes do seu negócio. Tem uma frase que eu gosto muito que diz sobre liderança, que diz também assim: o liderado precisa olhar para o seu líder e pensar: eu estarei muito melhor com ele do que sozinho. O liderado precisa querer estar com o seu líder. O líder precisa inspirar. E inspirar também pelo exemplo, né? As pessoas precisam gostar de estar ali porque estão aprendendo, estão crescendo de toda forma. Isso é liderar. Agora aí vem o grande problema. Aí vem o X da questão. O líder é egoísta, a empresa é egoísta porque o líder é egoísta. O líder é cheio de problemas, cheio de ressentimento, cheio de ódio. Não é eu o líder. A maioria das pessoas carregam culpa, carregam medo. E esse medo passa para a empresa, a culpa passa para a empresa. A pessoa, quando não está bem resolvida, a empresa paga um preço alto. Eu trabalho muito nesse livro novo, que é o Diamantes Invisíveis. Como é que a pessoa soluciona os seus problemas?
Como é que ele melhora os seus sentimentos? É isso aí é que vai mudar tudo. Você tem um gerente do setor. O gerente é aquele cara casquinha, duro, não dá bom dia, não dá boa tarde, nunca foi tomar uma cerveja com ninguém, só cobra, 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 cobra. Vai mais ou menos. É que você não vai, não adianta. A energia das pessoas. Isso é quântico, isso é física quântica. A energia das pessoas que muda o estado. Aí entra o outro líder, o outro chefe. Aí chama o funcionário para conversar com ele. Aí fala assim, e você? Quais são os seus constrangimentos? O que você tem para falar? O que você tem? Eu estava com medo do novo líder. Quando a pessoa pergunta, ouvir a pessoa, já muda tudo. As pessoas estão ansiosas para ser ouvidas, para participar, para falar. Estão ansiosas para ter meta, para poder romper meta, para fazer diferente. Então, o segredo, tudo acaba no líder. Por isso que tem que mudar o líder. O líder tem que mudar. Ele tem que ter compaixão, não é dó. Dó você não tem atitude. Compaixão é aquele que olha o outro. Para ser líder, tem que ter bons pensamentos, tem que tirar a culpa pessoal, medos pessoais, tem que ter boa autoestima. Esse líder que faz a coisa acontecer. Não adianta, cada segmento, mesmo de alta tecnologia, o resultado da produtividade depende do tipo de liderança. E quem não está bem consigo mesmo não consegue ser bom líder. Tudo vem de dentro. Uma empresa que tem um ambiente positivo, que tenha felicidade, que tenha alegria, que tenha cooperação, que tenha coparticipação, essa empresa é vencedora. Esse é o segredo. Técnicas de gestão são simples. Tem que resolver o indivíduo. O líder tem que resolver os seus problemas. E aí sim, toda a sua equipe cresce com ele. E o líder, essa empresa, ela é superável. Esse é o NP, da nossa ONP era assim. Era uma loucura, loucura. Porque todos mandavam, todos determinavam, todos faziam, todos sabiam quais eram as metas. E todo mundo tinha remuneração variável, e todo mundo era feliz, e ninguém segurava, era um crescimento exponencial. É assim que funciona. Lá em Galvão Mesquita, foi a mesma coisa. Eu cheguei com 27 anos, trabalhei 2 anos no balcão, era piloto de caça, era piloto de combate, instrutor de jato, e fui pilotar um balcão. Trabalhei 2 anos no balcão, contratei a consultoria certa e nós fizemos uma revolução. Passamos a ser, em 5 anos, a maior pagadora de CM do Estado, e uma empresa que, quando eu peguei, 6 meses de atraso, uma dificuldade muito grande, e eu não tinha capacidade técnica para fazer aquilo, mas eu tinha uma capacidade inata de tratar bem as pessoas, de respeitar, de ouvir, e fui aprendendo junto com eles, e com eles fizemos uma revolução. Passa por aí, não tem outro segredo. Muito bom, professor. Eu queria agora puxar a sardinha um pouco para o meu lado e também aproveitar e pedir uma análise sua sobre a importância. Voltou, né, pessoal? Licença. Voltou, né, Luiz? Retomou. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da comunicação. Da comunicação, você treinar a comunicação, porque você foi sempre, e agora mais ainda, um líder comunicativo, né? Porque até a forma de você se comunicar com os liderados, com o público externo, com o público interno, a forma como você se expressa é importante para que as pessoas percebam essa mensagem. Ok. Olha, a comunicação é a variável mais determinante em qualquer tipo de empresa. Eu chamo de comunicação efetiva. É você falar, usar um meio transmissor e quem do outro lado ouviu e captou e entendeu o que você quis falar. Entendeu, Jean? Esse é a coisa mais importante. Nós temos uma perda de 30% a 40% de resultado por má comunicação. Eu tenho o hábito, quando eu contrato um motorista, por exemplo, o rapaz está comigo, o meu motorista passou 20 anos, ele está 5 anos comigo. Eu falo com ele só uma coisa: olha, você pode faltar ao trabalho, você pode, o que você quiser, pode usar meu carro se você quiser ir com a família viajar, você pode pedir adiantamento, você é meu amigo, agora você não pode uma coisa. Quando eu lhe falar uma coisa, você tem que entender o que eu estou falando e tem que me dar retorno. Se eu descer da garagem e você não estiver lá embaixo, eu não vou gostar.
Mas se você precisar sair para ir ao médico, você avisa que não tem problema. Por quê? Quando a comunicação é efetiva, você elimina 90% dos problemas. Então, saber falar, uma comunicação não agressiva, falar com delicadeza, falar com jeito, saber ouvir, saber se Saber comunicar. ouvir. Então, a Saber ouvir também, comunicação, né? lógico, a comunicação, se eu vou vender um projeto, se eu sei comunicar, numa concorrência, 3 arquitetos apresentando um projeto, porque se eu souber comunicar, efetivamente, é que vai vender, não é o melhor projeto. Então, a comunicação é tudo na vida. É com o filho, é com a esposa. Se você colocar com a esposa, bem, meu amor, acabou, resolveu o problema. A impostação de voz. Então, você precisa de impostação de voz. Em cada hora, cada situação, impostação de voz. Então, se você colocar uma delicadeza com o funcionário, delicadeza com as pessoas que você gosta. Se eu falo, quando eu vou conversar com alguém para dar esmola, eu tenho delicadeza com a pessoa. Eu sou considerado o maior gorjeteiro da vida. Eu quero o tempo inteiro estar perto das pessoas. Eu vou no restaurante, eu vou na cozinha, dou gorjeta na É cozinha. verdade. Eu estava na Alemanha com uns amigos, que eu não vou citar o nome, e estava no restaurante alemão, fui comer um joelho de porco, e o prato que eu comi estava bom, mas do meu amigo não estava. E foi um alemãozão de 2 metros, garçom, nos atender. Ninguém falava alemão. E o meu amigo deu uma bronca, um gesto do camarada, e não deixou nem R$ 1 de gorjeta. Eu, na saída, com jeitinho, deixei uma gorjeta legal para o garçom. Quando eu estava lá, eu fui no banheiro, fazer o número 2, sentei e o passaporte estava no bolso traseiro. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, eita, perdi o passaporte. Aí o pessoal, não, eu sei onde está, vamos lá no restaurante. Quando eu cheguei, o alemãozão estava na porta com o passaporte na mão, assim, ó, balançando. Se eu tivesse feito o que meus amigos fez, ele tinha rasgado meu passaporte. Isso eu vou passar a noite inteira contando exemplos da mão de ida e da mão de volta. Então, o segredo é saber se comunicar. O segredo é ser gentil e generoso com as pessoas. A forma da abordagem, eu digo muito que a forma conduz o conteúdo. Eu posso ter um conteúdo médio com uma forma boa, dá bem. Conteúdo bom com uma forma errada, você vai dar um presente para sua esposa. Um anel bacana, tal, numa caixinha feia. A caixinha tem que ser melhor do que o presente. Melhor não, mas tem que ser na altura do presente. A Então, apresentação, né? você está fazendo um negócio bacana, o seu curso é bacana, tem tido boas referências do seu curso, e você está prestando um grande serviço para Natal. E outra coisa, no conteúdo da oratória, você coloca conteúdo de formação, conteúdo bacana, de crescimento pessoal. Então, parabéns, orgulho de você. Já são 140 alunos, né? Mas você é um grande incentivador e mentor. Olha, Paulo, tem uma coisa também importante que eu aprendi na prática. Mais água. É vender. Vamos falar de vendas. O saber ouvir é tão importante como líder, mas até para vender. Ultimamente, minhas vendas são muito mais de ouvir do que de falar. Por exemplo, primeiro eu preciso entender qual é a necessidade do meu cliente, para que depois eu possa me conectar com ele ofertando aquilo que vai resolver a sua necessidade e não o contrário. Muitas vezes a gente chega, só quer falar do nosso produto e às vezes não está batendo, não está conectando com o cliente. Então, o saber ouvir é importante. Como é que foi isso nessa tua vida inteira, o saber ouvir? Eu tinha uma certa dificuldade, mas eu estou aprendendo ao longo do tempo, né? Porque como eu sou impulsivo, imperativo, e sou generoso por natureza, às vezes eu falo para poder querer ajudar, querer fazer, mas você acaba inibindo a outra pessoa. Isso é igual dançar com uma moça. Se você quiser puxar ela logo, ela põe a alavanca. Mas se você for devagar, deixar ela à vontade, daqui a pouco você está dançando enroscolado. Então, quando você é muito, digamos, ativo um pouco demais, a pessoa começa a ficar e as pessoas querem falar. Você tem necessidade de ser ouvida. A hora que você fala, a pessoa conduz a venda para você, ela conduz o que ela quer.
e você vai só se encaixar, vai flutuar, vai participar da Exatamente. conversa. É exatamente isso. Esse é o X da questão, pessoal. Esse insight é poderosíssimo para quem trabalha com venda ou para quem quer se conectar. Ouvir o outro, o interlocutor. Quando você entende o que é que toca no coração daquele interlocutor, o que é que resolve a dor dele, entende a dor dele, aí você encaixa como uma luva. Como o professor disse aí, você vai surfando, né? Surfando na onda dele. E aí, Professor, amigo? Oi, querido. e como é que estão os preparativos da sua palestra para o Fórum Negócio? Eu estou ansioso. Eu tenho um probleminha sério, 35 minutos, você disse. Porque como é que você. Eu quero virar a chave das pessoas. Eu vou dar código, eu vou dar um código para a pessoa mudar o clique da pessoa. E eu vou dar código que a pessoa vai sair de lá outra pessoa, vai criar, não é que vai ser outra pessoa, vai sair com um princípio de mudança. E aí fica difícil. O que eu quero falar eu quero falar do ser humano, do líder e as consequências da atitude do líder da empresa. Não vou falar de regras, nem forma de gestão, que isso para mim eu tenho exemplo demais, você tem, isso para mim é commodity, mas eu vou falar no principal, na essência que é o ser humano. Mas eu estou feliz, você está me dando uma bela oportunidade de bater um papo e cumprir o meu propósito, que é ajudar pessoas a serem felizes. Ah, eu que estou feliz Tem e muita coisa bacana para conversar. o público, eu tenho Agora eu estou certeza que montando aí um também. projeto, que estou montando um processo aí, que é fazer umas mentorias com imersão para as pessoas. Para falar sobre sentidos, falar sobre o sentido da vida, sobre propósito, sobre gestão. Para dar choque mesmo para a pessoa sair com um novo planejamento de ser humano e de negócio. Muito bom. Então vamos lançar isso também lá, viu? Até lá eu vou conversar com você nos bastidores para que a gente possa lançar no palco do Fórum esse grande projeto que tenho certeza que vai contribuir aí para a vida de muita gente. E em off aqui, eu tenho um grande empresário que saiu de uma reunião comigo agora há pouco e me disse: Olha, eu vou ser mentorado por Paulo de Paula. Já estou sabendo de tudo. Eu quero uma vaga, viu? A gente vai ficando mais velho, mais experiente, eu só tenho mais 30 anos aqui nesse planetinha lindo, né? Nesse grão de areia. Então, eu tenho que aproveitar esses 30 anos agregando valor às pessoas, que é o meu propósito, né? Muito bom, professor, muito bom. E eu tenho certeza que as pessoas que forem ao Fórum Negócio vão realmente se transformar. Porque na sua palestra eu sei que você vai trazer muitos insights, não é só um. E da chuva de insights que você vai jogar, alguns vai tocar profundamente o coração de alguém e vai também provocar essa pessoa para que ela tome atitude, porque não é apenas ser tocado, é pegar aquele insight que encaixou com você e você sair dali também disposto a colocar em prática. Que aí você muda tudo. Às vezes um conhecimento, uma dica, algo que você passou, muda todo o seu jogo. Ou uma conexão. Eu digo que uma conexão também, ela pode mudar o seu destino para sempre. A conexão certa, no lugar certo, com a energia certa, com o propósito certo, muda o jogo para você. É verdade. Nós E estamos eu chegando sei no que a final, sua. né? Estamos partindo aqui para o final. Queria agradecer aí o convite da live, professor, e dizer que eu estou muito ansioso para o fórum. Vocês que estão acompanhando aqui, vocês podem participar do fórum. Quem tiver interesse, me manda aqui no privado, um direct, que eu vou mandar um desconto especial, exclusivo, que eu tenho aqui, tá? E vocês se preparem para assistir a palestra de Paulo de Paula e para depois terem um momento com ele lá, comprar o livro dele, autografar o livro lá na nossa livraria. Eu sei que vai ser um momento incrível e inesquecível. Não só ele, mas todos os outros autores da editora Gente. Hoje eu tenho orgulho de dizer que Paulo é um dos maiores best-sellers do Brasil. Prata da casa, né?
do Rio Grande do Norte, porque ele fez a sua vida empreendedora aqui. E, ó, o professor Jânio aí, também foi meu professor na universidade, meu professor e vizinho, dizendo uma grande aula. E Paulo vai estar compartilhando conosco aí um pouco da sua história de vida. E ele faz parte do cast aí de best-sellers da Editora Gente, o que muito nos orgulha. Obrigado, professor. Ei, parabéns, viu? O fórum está bombando e vai ser uma contribuição bacana para Natal, para a formação das pessoas, para o comércio e para muita gente, tá bom? Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, Jean. A recíproca é verdadeira. Tê-lo como amigo, como incentivador e mentor. Tamo junto aí sempre. Tem vários segredos aqui. Um deles, ó, quando eu fui lançar, vocês sabem que eu sou o presidente do LEAD, né? O grupo de líderes empresariais. Quando eu ia trazer o LEAD para Natal, eu ficava na dúvida se fazia ou não. E aí o professor Paulo, como sempre é generoso, fez um café da manhã na casa dele, reunindo os 30 principais empresários aqui do estado, para incentivar, para que a gente apresentasse a ideia, a proposta. E ali, professor, foi o pontapé inicial que me encorajou a enfrentar o desafio. E a gente continua junto aí. Tá bom, mas você merece, viu? Eu tenho muito orgulho, sou muito grato a você. Gratidão a todos que estiveram conosco. E obrigado por poder expressar algumas coisas, colocar algumas coisas que eu penso, que eu acredito. E um beijo no coração de todos. Tchau, boa noite. Até o fórum.